Olá pessoal, tudo bom? Então, só encerrando o assunto que a gente começou na próxima aula sobre entender o cliente, enxergar a visão do todo, tem algumas informações básicas. Aqui eu botei um conceito muito básico mesmo, tem que extrair o máximo de informações. Mas assim, ó, pelo menos tem que saber qual é a área de atuação do cliente. O que eu botei em vermelho aqui é um exemplo, tá? O que ele vende, para quem ele vende. Isso você pode conversar com a Priscila, aqui da web, para conseguir criar realmente um planejamento estratégico para o cliente, onde tu vai conseguir mais informações ali e de público-alvo, persona, enfim, para ter um documento para se basear. O intuito desse treinamento não é fazer isso, por isso que botei um conceito bem básico, tá? E sobre também o cliente, fazendo um paralelo com a agência, qual o objetivo final do cliente? Né? O que ele cobra da agência? O que ele cobra no sentido de o que é qualidade para ele, qual que é o valor dele? Quais são os serviços que foram contratados pelo cliente? Então, essas informações e essas aqui, tu tem que saber, tu que é profissional de atendimento, tem que saber na ponta da língua de cada cliente. Se não sabe, tudo bem, mas descobre o mais rápido possível. Pega um documento e anota. Cliente X, qual a sua área de atuação, o que ele vende, para quem ele vende. Esse mesmo cliente X, qual é o objetivo final dele, o que ele cobra da agência, quais são os contratados. Legal? Isso de uma forma bem básica, comentei. Tem como criar um planejamento estratégico muito mais complexo, mas não é o que a gente vai ver aqui. Vamos lá. Apesar de tudo isso que eu falei, né, sobre o cliente, que tu vai cuidar do cliente, tu vai acompanhar as demandas do cliente, as solicitações, vai acompanhar os resultados dele para que nada dê errado. Se tu tivesse um controle bem seguro disso, um controle rígido, dificilmente vai acontecer alguma coisa, tá? Mas, porventura, problemas acontecem. E se acontecer algum problema, lembre-se que você não é o culpado. Você, profissional de atendimento, não é o culpado por ter acontecido qualquer erro. E sim, você é a pessoa que vai resolver o problema do cliente. Até botei aqui, ó, que talvez o motivo, né, que gerou o problema, que gerou o erro, enfim, até tenha partido de ti, até seja assim, ó, até na real seja de certa forma tua responsabilidade, tua culpa, o problema, mas tu não vai nunca transparecer isso para o cliente. Tu tem que transparecer que tu é a pessoa que vai definitivamente solucionar aquele problema que aconteceu, porque não interessa para o cliente, não interessa quem foi o culpado. Ele quer uma entrega de qualidade. Se o designer não saiu da forma com que ele queria, não interessa se foi erro do designer, se foi erro do briefing, se faltou informação. Ele quer uma solução para o problema dele. E tu é aqui, ó, tu é como se fosse o herói do cliente. Tu é a pessoa que vai tratar essa situação com responsabilidade e com seriedade, mas vai transparecendo que é tu que está te comprometendo em resolver o problema do cliente. Legal? Nunca demonstrar ou ter sentimentos de culpa quando problemas acontecerem. E sim a pessoa que vai solucionar isso. Legal? E também é importante aqui, problemas aconteceram, é uma oportunidade para a gente aprender mais e não deixar isso acontecer. Legal? Otimizar o processo, entender o que aconteceu, por que isso aconteceu. A arte do cliente, a entrega atrasou. Por que atrasou? O designer é lento. Cara, o designer realmente é lento? Ou entrou muitas coisas para esse designer? Ou será que de repente o cliente não pediu muitas coisas extras? A arte voltou muitas vezes? O briefing não estava bem feito? Então, tenta entender realmente o que aconteceu. Não simplesmente a solução mais óbvia. Legal? É uma oportunidade também quando acontece o erro para nós. Tu não é o culpado, mas tu é o responsável. Porque
se tu, atendimento, se comunica com o cliente, transmite as informações do cliente para a equipe e tu controla a equipe, controla as demandas da equipe, então é tua responsabilidade, enfim, ter ocorrido tal ou tal situação. Legal? Por isso que tu vai ser a pessoa que vai resolver o problema, porque a responsabilidade é tua. A culpa não pode ser tua, não importa de quem é a culpa, mas importa que você vai assumir a responsabilidade para si e vai solucionar o problema do cliente. Legal? Não é assumir a responsabilidade, não é assumir a responsabilidade é sempre tua. Show? Vamos seguindo aqui. Vamos lá, esse conceito é bem legal. Nos vídeos passados eu dei uma explicada do que o que tu precisa ter de características, né, e quais são as funções ali de um atendimento. A gente tentou traçar algumas coisas ali objetivas para conseguir extrair o que é qualidade e valor para o cliente, como lidar com determinadas situações. E a gente vai continuando aqui a entender o cliente. Por isso, esse conceito aqui. Tu já entendeu o cliente, tu entendeu que o cliente enxerga como valor a agilidade, a rapidez na entrega das artes, e tu começa só a entregar isso para ele. Então, isso está errado. O cliente vai estar feliz, que bom, mas se o cliente no final não tiver resultado, então também vai estar errado. Então a gente não pode fazer só o que o cliente quer e também não pode fazer só o que ele precisa. Legal? Vamos entender um pouquinho mais com os exemplos. Como é que a gente faz então? O ideal então é unir o que o cliente enxerga de valor, o que ele quer, com o que a gente percebe que ele precisa. Porque, por exemplo, entregar arte de forma rápida não necessariamente vai trazer pedido para o cliente, não vai trazer vendas. E se o cliente não vender, talvez um dia ele saia da agência, talvez ele não tenha dinheiro mais para pagar a agência, talvez o negócio dele não prospere. Então a gente tem que ter uma expertise de marketing, uma visão de todo, uma visão ampla, uma visão de especialista para conseguir entender o que o cliente precisa, além do que faz o cliente, o que ele enxerga como qualidade. Vamos lá. Vamos para um exemplo prático aqui que eu fiz questão de colocar. Não vou ler como está aqui, tu vai entendendo. Vai lendo aí enquanto eu vou explicando. Mas vamos lá. Nesse exemplo aqui, cara, o cliente ele insiste que o que ele quer é mais visibilidade. Ele quer que as postagens lá do Instagram dele, do Facebook dele, chegue para um número muito grande de pessoas. Ele até acompanha esses resultados, né? Mas isso é o que ele quer. Isso é o que vai fazer ele feliz. Porém, não é o que ele precisa. Se o que ele nos contratou e o que ele precisa é mais pedidos no site, está aqui, ó, o objetivo do cliente no planejamento que eu comentei, tem que ter isso. Qual o objetivo do cliente? Se o objetivo dele é ter mais pedidos no site, não necessariamente ter mais alcance vai fazer com que ele tenha mais pedidos no site. Legal? Como que a gente resolve isso então? A gente faz o que o cliente quer, mas explica, né, nós como agências, como profissionais especializados no serviço que nós fazemos, a gente tem que explicar para o cliente, cara, beleza, só que mais alcance, nesse exemplo aqui, tá? Não necessariamente vai te trazer mais pedidos. Então a gente consegue criar umas outras campanhas que, em tese, tem mais pedido para ti. E informar. Então vamos fazer o seguinte, informar para o cliente. A gente vai fazer algumas campanhas sim, do jeito que tu quer, mas vai fazer outras também no que a gente acredita que vai trazer mais retorno para ele. Legal? Leiam essas informações aqui que tá bem legal. Não vou ficar lendo aqui, porque senão fica repetitivo. Tendo empatia pelo cliente. O cliente, ele
se ele quer algo, nesse exemplo, ele quer ter mais alcance, algum motivo tem, né? E provavelmente é porque ele realmente acredita que aquilo vai trazer mais vendas para ele. Legal? Mas, nesse exemplo aqui, isso não é verdade. Show? O cliente que contrata a agência, na grande maioria das vezes, ele não entende muito de marketing, principalmente de marketing digital, que é o que a gente faz aqui. Então a gente trabalha no dia a dia, nós estudamos para ter uma certa expertise e já ter uma ideia do que vai trazer mais resultado e o que não vai trazer. Então, muitas vezes a gente tem propriedade para falar para o cliente e principalmente explicar para ele, saber o que vai dar mais retorno para ele nas questões de ações de marketing digital. Porém, como todos já devem saber a essa altura do campeonato, é que em marketing não existe fórmula pronta. Então, o que funcionou para um cliente, mesmo que seja do mesmo segmento, não necessariamente vai funcionar para outro. Legal? Sabendo disso, então sabendo que o cliente acredita no que vai trazer resultado para ele, mas a gente, por experiências, imagina que outra coisa vai trazer resultado para ele. Só que a gente também leva em consideração que, cara, não existe fórmula pronta. Como é que a gente faz, então? Primeiro, respeitar e entender o porquê o cliente quer aquilo, por que ele quer mais alcance. Apesar de nós termos, em tese, mais experiência em ações de marketing digital do que o cliente entende do negócio dele. O cliente tem experiência no negócio dele. Então, alguma analogia ele faz com ter mais alcance e vendas. Então, a gente tem que respeitar e tentar entender o porquê que ele acredita isso. Porque alguma coisa ali deve ter. Então, o ideal é nós unirmos a experiência do cliente com a nossa expertise em marketing e daí fazer algo positivo mesclando as duas informações. Legal? Mas vamos lá. Eu não li o exemplo que eu dei, mas eu espero que você tenha lido para entender isso daqui. No exemplo que eu dei ali, então, tem 3 situações. A gente podia ter feito só a ideia do cliente, que podia ter dado muito certo, a ideia do cliente. O cliente ficaria feliz e nós, como profissionais, teríamos que analisar, cara, realmente deu certo, e entender o que deu certo aqui para tentar otimizar essa ideia. Porém, podia ter dado muito errado. E nós teríamos, de certa forma, prejudicado o cliente por informações que nós tínhamos, que nós não acreditávamos que aquilo ia dar certo, e mesmo assim a gente fez o que ele queria. Então, não é uma boa jogada aqui, porque a gente está se omitindo de informações que nós temos. Legal? Se tivesse feito só a nossa ideia, podia ter dado muito certo, e se tivesse dado certo aqui, seria um ótimo cenário, porque a gente ia ganhar muita confiança no cliente, o cliente ia aumentar o grau de confiança dele na agência e principalmente em ti como profissional, ia aumentar muito e provavelmente seria um cliente bem cativo e bem legal de trabalhar. Porém, podia ter dado errado. Esse é o pior cenário. Se deu errado aqui, cara, a gente não fez o que o cliente queria fazer. A gente fez o que nós acreditávamos que era o certo e deu errado. Aqui, o cliente perde totalmente a confiança no nosso trabalho, na nossa agência. Esse de todos os cenários é o pior cenário. Dessa situação, para o cliente ir embora, é um passo. Né? Porque a gente vai ter que resgatar isso no próximo mês, de repente fazendo o que o cliente quer e talvez também não dê tão certo. Enfim, essa é a pior situação. Então é muito difícil jogar aqui, né? Se a gente tiver a nossa ideia,
Pode dar muito certo ou podemos perder o cliente. O que é o ideal, então? A terceira opção, mesclar as duas ideias. Porque fazendo essa mescla, a gente consegue, então, entender, cara, por que o cliente dizia que queria aquilo? Algo ali tem, a gente pode analisar isso e também perceber se a nossa estratégia deu certo. Então a gente consegue pegar esses dados, analisar fazendo as duas campanhas, fazendo as coisas, dividindo o cronograma enfim, com as duas ideias, dividindo o e-mail marketing com as duas ideias, enfim, mesclando as duas ideias, a gente consegue analisar o que deu certo e o que não deu certo ali. Então a gente percebe, cara, as ideias do cliente deram mais certos que as nossas, então vamos começar a dar mais ênfase, né, a estratégia que o cliente pensou, mas se a gente perceber que não, vamos começando nos próximos meses a dar mais ênfase nas ideias que nós acreditamos e comprovadamente estão dando mais certo, legal? Então, a princípio, essa é sempre a melhor opção. Aqui eu botei um esqueminha mais visual. Nesse caso aqui, na primeira, a gente está apostando contra o cliente. Porque, cara, a gente fez o que o cliente queria, mas acreditando que estava errado. Então não é legal. Aqui é 50%. Ou a gente conquista o cliente de vez, ou perde o cliente de uma vez por todas. É uma aposta arriscada. Aqui não tem aposta. Aqui todos ganham, porque a gente consegue mesclar as duas coisas, fazer um pouco de cada e conseguir pegando esses resultados e otimizando com o passar do tempo. Legal? Por isso a importância de ouvir o cliente, entender e respeitar a experiência do cliente, mas sempre usar a nossa expertise de marketing. E aí o papel do atendimento, muitas vezes o atendimento talvez não tenha tanta experiência nas ações de marketing, mas não tem problema nenhum. O atendimento vai pegar as informações do cliente, vai passar para o profissional de ADS, vai passar para o profissional de redes sociais, social media, de e-mail marketing, de criação de programação e vai conversar com esse pessoal todo para que eles deem o feedback deles e tu venha munido de ideias para falar para o cliente. Olha, pessoal, olha, cliente, conversei com a minha equipe, a gente acredita que o ideal é fazer campanhas que levem para o site, não campanhas de alcance. Vamos mesclar as duas ideias, certo? Aqui é sempre a melhor opção. Então, o atendimento ele não precisa dominar tudo, é até um pouco de certa forma de arrogância, né? Acreditar que o atendimento vai dominar toda a estratégia, vai saber de tudo. Não, sempre conversando com a equipe e trazendo as ideias da equipe para o cliente. Show? No próximo vídeo a gente vai continuando a nossa videoaula. Grande abraço e até